Oi, esse é o nosso primeiro vídeo do Clube do Livro e eu escolhi o livro Parentalidade Consciente, como o autoconhecimento nos ajuda a criar nossos filhos, de Danielle Siegel e Mary Herzel. Não sei se é bem assim que pronuncia o nome dela, mas esse foi o livro que eu escolhi para começar o nosso clube. No outro vídeo, então, eu já falei que a ideia do Clube do Livro é me policiar para ler, para voltar a ler. Esse livro eu já comecei a ler, mas eu parei, então eu vou recomeçá-lo com vocês. E, além de me policiar na leitura, voltar a ler com mais frequência, trazer para vocês oportunidades de leitura de livros sobre educação positiva, sobre autoconhecimento, e todos com um olhar para a criança, né? Todos com esse olhar mais respeitoso, mais carinhoso para com a criança e para com o desenvolvimento do ser humano desde o seu início de vida. Vou só dar uma passadinha rápida aqui no sumário do livro, o que ele apresenta, e daí a gente começa a leitura. A minha ideia é fazer a leitura de pelo menos um capítulo por dia, se o vídeo não ficar muito longo. Ou se os capítulos forem muito curtos, eu vou avaliando aí conforme o tempo do vídeo. Então, esse é o livro, essa é a capa do livro. Mensagem do autor. Para nossos filhos, pela alegria e sabedoria que trazem às nossas vidas, e em reconhecimento a nossos pais pelo precioso dom da vida e por tudo que aprendemos com eles. Então, esse livro ele é dividido em prefácio, introdução, 9 capítulos, algumas reflexões que o autor traz, um capítulozinho chamado aí uma espiada no cérebro adolescente e os agradecimentos finais. Prefácio para a edição do 10º aniversário. É um prazer dar as boas-vindas a esta edição de 10º aniversário de Parentalidade Consciente. Quando criamos esta abordagem, estávamos inspirados por descobertas científicas recentes que revelaram que o melhor indicador da segurança do apego de uma criança por um cuidador é a maneira com que o adulto entende o sentido das próprias experiências na infância. Nós queríamos criar uma aplicação prática dessa importante descoberta para que pais em todo o mundo pudessem se beneficiar dela diretamente. Ao longo da década passada, mais de 10 mil indivíduos e seus filhos em diversas culturas e situações sociais e econômicas foram estudados, e as descobertas dessa pesquisa corroboraram, revelando que o princípio de dentro para fora é crucial para a parentalidade. Entender o sentido da sua vida é a melhor dádiva que se pode dar a um filho ou a si mesmo. O apego seguro é uma das peças do grande quebra-cabeça do desenvolvimento, o qual inclui muitos fatores que influenciam a trajetória dos nossos filhos durante a adolescência e a vida adulta. Embora o apego seguro apoie o desenvolvimento da resiliência e do bem-estar nas crianças, vários outros fatores como a genética, pares e experiências na escola e na sociedade em geral influenciam como os filhos irão se conduzir na vida. Ainda assim, o apego é um fator que nós, como pais, podemos influenciar diretamente na vida dos filhos em razão dessa ideia crucial de dentro para fora. O fator crítico não é o que aconteceu com você em sua infância, e sim como você enxerga o efeito dessas experiências sobre a vida. Conhecendo sobre essa poderosa descoberta científica, nós criamos uma abordagem passo a passo que pais e outros cuidadores podem usar para melhorar não só os seus relacionamentos com as crianças sob sua responsabilidade, como também com outros adultos. Essa situação é benéfica para todos. Seus filhos irão florescer, seus relacionamentos interpessoais irão prosperar e até o relacionamento consigo mesmo irá se pacificar, regado por mais autocompaixão. Como nos desenvolvemos ao longo de toda a vida, empreender essa jornada de dentro para fora é útil em qualquer idade. Nós recebemos feedback entusiástico tanto dos jovens adultos quanto de pessoas na faixa de 80 a 90 anos, já que o modo como os filhos se apegam a nós influencia seu desenvolvimento da primeira infância em diante.
Nunca é tarde demais para se dar conta do sentido da sua vida, a fim de ajudá-los quando pequenos, adolescentes e até adultos. Nós comparamos essa estratégia prática com base científica a um grande abraço de apoio. Nem sempre é fácil dotar sua vida de sentido, então nossa abordagem inclui informações científicas, dicas práticas e conhecimento factual a fim de ajudá-lo. O fato de tantas pessoas de todos os cantos do planeta nos dizerem que esse livro é um dos seus favoritos sugere que a jornada de dentro para fora vale a pena. Você irá florescer e seus filhos também. O que mais se pode querer ao focar sua energia emocional e seu tempo precioso nessa vida? Bom proveito e nos conte os resultados que colheu. Dan e Mary. Esse é o prefácio. E agora a gente vai começar aí com uma introduçãozinha que o autor traz no livro. Uma abordagem de dentro para fora para a parentalidade. O sentido que você dá às suas experiências na infância tem um efeito profundo na maneira de criar os filhos. Neste livro, iremos refletir sobre como o autoconhecimento interfere em sua abordagem ao papel de mãe e pai, ou pai. Ter um autoconhecimento mais profundo ajuda a estabelecer um relacionamento mais afetivo e agradável com seus filhos. À medida que crescemos e nos entendemos, podemos oferecer uma base de bem-estar emocional e segurança para que os filhos floresçam. Pesquisas na área de desenvolvimento infantil demonstram que a segurança do apego de uma criança pelos pais é altamente correlacionada com a compreensão dos pais a respeito das próprias experiências iniciais na vida. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, as nossas primeiras experiências não determinam nosso destino. Se você extraiu o sentido de suas experiências negativas na infância, não significa que esteja fadado a repetir as mesmas interações negativas com seus filhos. Porém, conforme a ciência mostra, sem autoconhecimento há muito mais chance de a história se repetir, pois padrões negativos de interações familiares são transmitidos ao longo de gerações. Esse livro visa ajudá-lo a entender o sentido de sua vida no passado e como está no momento atual, aumentando sua compreensão de como a infância influencia o presente e afeta seu desempenho no futuro. Quando nos tornamos pais, temos uma oportunidade incrível para crescer como indivíduos, pois entramos novamente em um relacionamento íntimo entre pais e filhos, mas, dessa vez, em um papel diferente. É bastante comum alguns pais dizerem, por exemplo, nunca pensei que faria ou diria a meus filhos as mesmas coisas que me magoavam tanto quando era criança. Mesmo assim, acabo fazendo exatamente isso. Pais podem se sentir presos a padrões contraproducentes repetitivos, que não fomentam os relacionamentos acolhedores e cuidadosos que imaginavam quando estrearam em seus papéis parentais. Perceber o sentido da vida pode libertar os pais dos padrões do passado que continuam os aprisionando. Quem somos nós? Os autores ilustram neste livro suas experiências profissionais distintas, trabalhando como pais e crianças, com pais e crianças, Dan como psiquiatra infantil e Mary como educadora da primeira infância e de pais. Os filhos de Dan já saíram da adolescência, ao passo que Mary tem filhos adultos e netos. Mary trabalha como educadora junto a crianças e famílias há mais de 40 anos, dirigindo uma escola maternal, ensinando crianças, pais e professores e dando consultoria individual a pais. Todas essas experiências foram oportunidades para ela participar da vida de famílias e aprender muito sobre as frustrações e a alegria que os pais sentem nessa tarefa, por vezes assustadora. Ao desenvolver seu curso de educação parental, Mary descobriu que quando tinha uma oportunidade de refletir sobre as próprias experiências na infância, os pais conseguiam fazer escolhas mais efetivas na criação dos filhos. Mary e Dan se conheceram quando a filha dele frequentou a escola maternal que ele dirigia. A abordagem da escola incorpora um respeito profundo pela experiência emocional das crianças e fomenta a dignidade e a criatividade dos pequenos, dos pais e do corpo docente.
Nessa época, Dan trabalhava no Comitê de Educação Parental e deu algumas palestras sobre desenvolvimento mental para os pais e o corpo docente. Quando notaram a afinidade de suas abordagens sobre parentalidade, Mary e Dan resolveram trabalhar juntos para criar um seminário integrado. O interesse de Dan na ciência do desenvolvimento e seu trabalho como psiquiatra infantil ofereciam uma perspectiva diferente, porém complementar. Durante mais de 2 décadas, Dan trabalhou para sintetizar uma ampla variedade de disciplinas científicas em uma estrutura desenvolvimental integrada para entender a mente, o cérebro e os relacionamentos humanos. Essa convergência de perspectivas científicas foi denominada neurobiologia interpessoal e atualmente é adotada em vários programas educacionais e profissionais que focam em saúde mental e bem-estar emocional. Quando seu livro A Mente em Desenvolvimento, publicado em 1999 no Brasil pelo Instituto Piaget, foi lançado, ele e Mary estavam ministrando seu curso integrado. O feedback empolgado dos pais os inspirou a trabalharem juntos neste livro. Muitos pais no seminário mencionavam o quanto essas ideias os ajudavam a entender a si mesmos e a formar conexões significativas com seus filhos. Que tal vocês escreverem algo juntos para que mais pessoas tenham acesso à ciência, sabedoria e energia empolgantes que vocês injetaram nesse seminário? Insistiram numerosos pais. Estamos emocionados por ter a chance de partilhar essa abordagem com você. Esperamos que este livro transmita de maneira clara e agradável algumas dessas ideias práticas sobre a arte e a ciência de cultivar relacionamentos e o autoconhecimento, para que você e seu filho sejam fontes de mais alegria recíproca a cada dia. Construindo relacionamentos e autoconhecimento. A maneira com que nos comunicamos com os filhos tem um impacto profundo sobre o desenvolvimento deles. A capacidade de manter uma comunicação sensível e recíproca cultiva a sensação de segurança nas crianças, e esses relacionamentos confiáveis e seguros as ajudam a ir bem em muitas áreas da vida. A capacidade de nos comunicarmos de forma efetiva para cultivar a segurança em nossos filhos é maior quando captamos o sentido dos acontecimentos no início das nossas vidas. Enxergar o sentido da própria vida permite entender e assimilar as experiências positivas ou negativas na infância como parte da nossa história de vida. É impossível mudar o que aconteceu no passado, mas podemos encarar esses acontecimentos de maneira diferente. Pensar sobre nossas vidas de maneira diferente acarreta estar ciente de nossas experiências atuais, incluindo emoções e percepções, e avaliar como o presente é afetado por acontecimentos do passado. Entender como nos lembramos e formamos uma autoimagem como parte do mundo no qual vivemos nos ajuda a ter noção do contínuo impacto do passado em nossas vidas. E como isso ajuda nossos filhos? Ao nos libertarmos dos constrangimentos do passado, podemos oferecer aos filhos os relacionamentos espontâneos e carinhosos que os levam a florescer. Ao aprofundar a capacidade de entender nossa experiência emocional, ficamos mais aptos a nos relacionarmos empaticamente com os filhos e a promover o seu autoconhecimento e desenvolvimento saudável. Na ausência de reflexão, a história tende a se repetir, e os pais correm o risco de transmitir padrões nocivos do passado para as crianças. Entender a própria vida pode nos livrar do perigo quase previsível de infligir aos nossos filhos o mesmo dano que sofremos na infância. Pesquisas comprovam claramente que o apego dos filhos por nós é influenciado pelo que aconteceu conosco quando éramos jovens, caso não processemos e entendamos essas experiências. Ao enxergar o sentido de nossas vidas, aprofundamos a capacidade de nos autoconhecermos e darmos coerência à própria experiência emocional, nossas visões de mundo e interações com os filhos. Naturalmente, o desenvolvimento da personalidade da criança é influenciado por muitos aspectos, incluindo genética, temperamento, saúde física e experiências. O relacionamento com os pais é uma parte muito importante da experiência inicial, pois molda diretamente a personalidade emergente da criança.
Inteligência emocional, autoestima, capacidades cognitivas e habilidades sociais são formadas a partir desse relacionamento inicial de apego. A maneira com que os pais refletiram sobre as próprias vidas molda diretamente a natureza desse relacionamento. Mesmo que consigamos entender bem a nós mesmos, nossos filhos seguirão seus próprios caminhos na vida. Embora possamos lhes dar uma base segura por meio do nosso autoconhecimento mais profundo, nosso papel como pais serve para apoiar o desenvolvimento dos filhos, não garantir o seu resultado. Pesquisas sugerem que crianças que tiveram uma conexão positiva na vida têm uma fonte de resiliência maior para lidar com desafios ao longo de sua trajetória. Estabelecer um relacionamento positivo com os filhos envolve estar aberto ao próprio crescimento e desenvolvimento. Por meio do processo de reflexão, você imprime a coerência à narrativa de sua vida e melhora o relacionamento com seu filho. Ninguém teve uma infância perfeita, e certas pessoas tiveram experiências ainda mais desafiadoras do que as demais. Mas como nesse caso é possível superá-las e ter um relacionamento gratificante com os filhos. Pesquisas comprovaram a descoberta empolgante de que pais que não tiveram pais bons o suficiente, ou cujas infâncias foram traumáticas, podem achar o sentido de suas vidas e ter relacionamentos saudáveis. Mais importante para os filhos de que meramente o que aconteceu conosco no passado é a maneira como entendemos e assimilamos todo o quadro. A oportunidade de mudar e crescer continua disponível ao longo de toda a vida. Sobre esse livro. Esse livro é sobre como podemos nos aperfeiçoar. Exploramos novos insights sobre parentalidade, examinando processos que ocorreram quando nos lembramos, percebemos, sentimos, nos comunicamos, nos apegamos, captamos o sentido, nos desconectamos, reconectamos e refletimos com nossos filhos sobre a natureza de suas experiências internas. Abordamos questões de pesquisas recentes sobre relacionamentos entre pais e filhos e as integramos com as novas descobertas da neurociência. Ao examinar a ciência de como vivenciamos e nos conectamos, surge uma nova perspectiva que é útil para aprofundar o autoconhecimento e entender melhor nossos filhos e os relacionamentos com outras pessoas. Os exercícios de dentro para fora, no final de cada capítulo, exploram novas possibilidades para o entendimento interno e a comunicação interpessoal. As reflexões estimuladas por esses exercícios ajudam os pais a aprofundarem seu entendimento sobre experiências passadas e atuais e a melhorarem o relacionamento com seus filhos. Anotar suas experiências com esses exercícios em um diário pode estimular a reflexão e o autoconhecimento mais profundo. Escrever pode ajudá-lo a libertar sua mente dos entraves do passado e a se entender melhor. Você pode colocar o que quiser neste diário, como desenhos, reflexões, descrições e histórias. Algumas pessoas detestam escrever e preferem refletir sozinhas ou conversando com um amigo. Outras gostam de escrever em um diário todo dia ou quando se sentem motivados por alguma experiência ou emoção. Faça o que preferir. O valor dos exercícios provém de um posicionamento aberto e de reflexões sérias. As partes destacadas como holofote na ciência, no final de cada capítulo, dão mais informações interessantes sobre vários aspectos e descobertas de pesquisas que são relevantes para a parentalidade. Embora não sejam essenciais, essas partes usam as ideias expostas no decorrer do livro, dando informações em profundidade e propiciando uma discussão acessível sobre a base científica de muitos conceitos no livro. Esperamos que você ache instigantes e proveitosas. Cada parte do holofote na ciência se relaciona ao texto principal, mas também pode ser lida de maneira independente. Ler todas as partes do holofote leva a uma visão interdisciplinar de aspectos científicos relevantes para o exercício da parentalidade. Segundo o ditado dos meios científicos, o acaso favorece a mente preparada. Ter conhecimento sobre a ciência do desenvolvimento e da experiência humana prepara sua mente para adquirir um entendimento mais profundo de si mesmo e da vida emocional de seus filhos. Independente de você ler as partes do holofote,
Depois de terminar cada capítulo ou somente após ler o corpo principal do livro, esperamos que você se sinta à vontade para adotar uma abordagem consonante com seu estilo pessoal de aprendizagem. Uma abordagem para a parentalidade. Este livro estimula as pessoas a criarem uma abordagem para a parentalidade que siga os princípios básicos do entendimento interno e da conexão interpessoal. Os pilares dessa abordagem para o relacionamento entre pais e filhos são mindfulness, aprendizagem ao longo da vida, flexibilidade responsiva, mindset e alegria de viver. Ter a atenção plena. A mindfulness está no cerne de todos os relacionamentos acolhedores. Quando temos atenção plena, vivemos no momento presente e estamos cientes dos próprios pensamentos e sentimentos, assim como abertos àqueles de nossos filhos. A capacidade de estar presente com clareza interior permite estar inteiramente presente com os outros e respeitar a experiência individual de cada um. Nem sequer duas pessoas veem as coisas exatamente da mesma maneira. A mindfulness promove o respeito e a individualidade da mente singular de cada pessoa. Quando estamos totalmente presentes como pais e temos atenção plena, isso possibilita que nossos filhos se sintam plenamente no movimento. As crianças aprendem sobre si mesmas conforme a maneira com que nos comunicamos com elas. No momento em que nos preocupamos com o passado ou tememos o futuro, estamos fisicamente presentes com os filhos, porém mentalmente ausentes. As crianças não precisam que estejamos inteiramente disponíveis o tempo todo, mas precisam de nossa presença durante interações que exigem uma conexão real. Ter atenção plena como pai ou mãe significa ter intenção em suas ações. Com a intenção, você escolhe conscientemente seu comportamento, levando em conta o bem-estar emocional da criança. As crianças conseguem detectar prontamente a intenção e florescer quando existem interações bem embasadas com os pais. É nas conexões emocionais dos filhos conosco que eles desenvolvem um senso mais profundo de si mesmos e a capacidade de se relacionarem. A aprendizagem ao longo da vida. Os filhos lhe dão a oportunidade de crescer e o desafiam a examinar questões de sua infância que continuam pendentes. Se você pensar que os desafios são um fardo, a parentalidade pode se tornar uma tarefa desagradável. No entanto, se tentar considerar esses momentos como oportunidades de aprendizagem, você pode continuar crescendo e se desenvolvendo. A postura de aprender ao longo da vida possibilita exercer a parentalidade com a mente aberta, como uma jornada de descobertas. A mente continua a se desenvolver no decorrer da vida, pois emana da atividade cerebral. Assim, descobertas da neurociência podem embasar nosso autoconhecimento. Segundo pesquisas recentes da neurociência, o cérebro humano continua desenvolvendo novas conexões e até novos neurônios em certas áreas ao longo da vida. As conexões entre neurônios determinam como os processos mentais são criados. As experiências moldam as conexões neuronais no cérebro, portanto, moldam a nossa mente. Relacionamentos interpessoais e a autorreflexão fomentam o crescimento contínuo da mente. Ser pai ou mãe nos dá a oportunidade de continuar aprendendo, à medida que refletimos sobre as nossas experiências a partir de pontos de vista em constante evolução. A parentalidade também dá a oportunidade de criar uma atitude de abertura em nossos filhos, à medida que cultivamos sua curiosidade e os apoiamos a explorar cada vez mais o mundo. As interações complexas e muitas vezes desafiadoras da parentalidade criam novas possibilidades para o crescimento e desenvolvimento de nossos filhos e de nós mesmos. Flexibilidade responsiva. Ser capaz de responder de maneiras flexíveis é um dos maiores desafios da parentalidade. Flexibilidade responsiva é a capacidade mental de avaliar uma ampla variedade de processos mentais, como impulsos,
ideias e sentimentos e dar uma resposta bem embasada. Em vez de apenas reagir automaticamente a uma situação, o indivíduo pode refletir e escolher intencionalmente uma direção apropriada para seguir, para agir. Flexibilidade responsiva é o contrário de uma reação automática, pois envolve a capacidade de adiar a gratificação e inibir comportamentos impulsivos. Tal capacidade é um pilar de maturidade emocional e de relacionamentos compassivos. Sob certas condições, a flexibilidade responsiva pode ficar comprometida. Quando estamos cansados, com fome, frustrados, decepcionados ou raivosos, podemos perder a capacidade de refletir direito e de escolher nossos comportamentos. Dominados pelas emoções, perdemos a perspectiva. Nessas ocasiões, a pessoa não consegue pensar claramente e corre um risco alto de exagerar na reação e causar angústia nos filhos. As crianças nos desafiam a permanecer flexíveis e a manter o equilíbrio emocional. Pode ser difícil equilibrar a flexibilidade com a importância de dar uma estrutura sólida à vida da criança. Pais podem aprender como chegar a esse equilíbrio e cultivar flexibilidade nos filhos, apresentando respostas flexíveis nas próprias interações. Quando somos flexíveis, podemos escolher os comportamentos que devemos demonstrar e qual abordagem e valores parentais devemos reforçar. Temos a capacidade de sermos proativos, não só reativos. A flexibilidade responsiva nos permite conter diversas emoções e refletir bem como iremos responder após considerar o ponto de vista alheio. Quando os pais têm a capacidade de responder com flexibilidade aos filhos, maior é a probabilidade de as crianças também desenvolverem a flexibilidade. Mindsight é a capacidade de perceber a própria mente e as mentes dos outros. Nossas mentes criam representações de objetos e ideias. Podemos visualizar Nossas mentes criam representações de objetos e ideias. Podemos visualizar mentalmente, por exemplo, a imagem de uma flor ou de um cão, mas não há nenhuma planta ou animal em nossas cabeças, somente um símbolo neuralmente construído, contendo informações sobre aquele objeto. Mindsight depende da capacidade de criar símbolos mentais da própria mente. Essa capacidade permite focar em nossos pensamentos, sentimentos, percepções, sensações, lembranças, crenças, atitudes e intenções, assim como nas ações dos outros. Esses são os elementos básicos da mente que conseguimos perceber e usar para entender nossos filhos e a nós mesmos. É comum pais responderem ao comportamento do filho focando no nível superficial da experiência e não no nível mais profundo da mente. Às vezes, olhamos apenas os comportamentos dos outros e notamos como as pessoas agem sem nos darmos conta dos processos mentais internos que levam às suas ações. No entanto, há um nível mais profundo sobre comportamento e é nele que está a raiz da motivação e da ação. Esse nível mais profundo é a mente. A Mindsight nos permite focar além do nível superficial da experiência. Pais que focam no nível da mente dos filhos cultivam um desenvolvimento de compreensão emocional e de compaixão. Conversar com as crianças sobre os pensamentos, lembranças e sentimentos delas fornece as experiências interpessoais necessárias para o autoconhecimento e a formação de suas habilidades sociais. A Mindsight permite que os pais vejam as mentes dos filhos por meio de sinais básicos que são perceptíveis. Informações verbais, ou seja, as palavras que as pessoas usam, são apenas uma parte de como conseguimos entender os outros. As mensagens não verbais, como contato visual, expressão facial, tom de voz, gestos, toque, postura corporal e o momento
E o momento e a intensidade da resposta também são elementos extremamente importantes na comunicação. Esses sinais não verbais revelam melhor nossos processos internos do que as nossas palavras. Ser sensível à comunicação não verbal ajuda a entender melhor nossos filhos, a considerarmos o ponto de vista deles e a nos relacionarmos com compaixão. A alegria de viver. Apreciar seu filho e compartilhar a admiração dele ao descobrir o que significa estar vivo em um mundo extraordinário são dois fatos cruciais para o desenvolvimento da autoimagem positiva da criança. Quando somos respeitosos e compassivos conosco e com os filhos, adquirimos uma nova perspectiva que pode enriquecer o prazer da convivência. Rememorar e refletir sobre as experiências da vida cotidiana promovem um senso profundo de estar conectado e ser compreendido. Os pais podem aceitar o convite da criança para desacelerarem e apreciarem a beleza e a conexão que a vida nos oferece a cada dia. Quando estamos sob pressão em rotinas agitadas, os pais podem se sentir sobrecarregados para dar conta de todos os detalhes da rotina familiar. As crianças precisam ser amadas e valorizadas, não administradas. É comum focarmos nos problemas da vida e não nas possibilidades disponíveis de deleite e aprendizagem. Quando estamos ocupados demais fazendo coisas para os nossos filhos, esquecemos o quanto é importante simplesmente estar com eles. É preciso valorizar a oportunidade de estar com nossos filhos na experiência formidável de crescermos juntos. Aprender a partilhar a alegria de viver está no cerne de um relacionamento gratificante entre pais e filhos. Quando nos tornamos pais, muitas vezes nos vemos como professores dos filhos, mas logo descobrimos que eles também são nossos professores. No decorrer desse relacionamento íntimo, nosso passado, presente e futuro adquirem um novo significado enquanto partilhamos experiências e criamos lembranças que enriquecem muito as nossas vidas em conjunto. Nós esperamos que você ache este livro benéfico para apoiar seu crescimento e desenvolvimento como pessoa e como pai ou mãe, para que o relacionamento com seus filhos possa continuar sempre se aprofundando.